Olá, o Na Íntegra de hoje conversa com o promotor de justiça Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos, um profissional com quase 30 anos de experiência no combate ao crime. Para quem não sabe, é a atribuição, né, dos promotores do Ministério Público de Mato Grosso do Sul investigar e buscar a punição na justiça de quem age fora da lei. Douglas é conhecido pela atuação no Tribunal do Júri, é um dos responsáveis, por exemplo, pela primeira condenação de Jamil Nami Filho em um júri popular. O Jamilzinho, que é uma figura que leva um sobrenome de uma família muito importante, poderosa, conhecida em Mato Grosso do Sul, foi sentenciado por um crime que chocou o Estado também, que foi o assassinato de um estudante de direito chamado Matheus Coutinho Xavier, que foi morto por engano na frente de casa, no lugar do pai, segundo a investigação e a acusação. O Dr. Douglas atingiu, no ano passado, a marca de 1.000 júris populares, e pouco tempo depois, em julho, deixou a capa preta para assumir uma nova missão. Na verdade, ele já trabalhava com isso, mas assumiu a chefia do GACEP, que é o Grupo de Atuação Especial de Controle Interno da Atividade Policial. Então, a missão, dentre outras coisas, é de investigar a atuação da polícia e dos policiais. Douglas Oldegardo nunca fugiu de polêmicas. Ele já quebrou óculos em plenário, já saiu, brigou com o advogado e até desmaiou durante um júri. E também não tem o perfil, pelo que eu conheço, de fugir de desafios. Tanto é que ele está aqui hoje para revelar o que ele pode sobre o trabalho nessa entrevista sem cortes, na íntegra. Eu sou a Anaís Urutuza, jornalista do Campo Grande News, e também não fujo de desafios. Por isso, eu quero começar essa entrevista sem fazer rodeios. Dr. Douglas, me responda. Na sua opinião, bandido bom é bandido morto? Bandido bom é bandido preso cumprindo a pena. Muito bem. Eu pergunto isso porque a gente tem números que chamam muito a atenção, tanto esse ano quanto nos últimos anos, relacionados às mortes que são chamadas mortes em confronto pela polícia, ou mortes em decorrência da intervenção policial. Até dia 12 de fevereiro desse ano, segundo o levantamento que fizemos aqui, ou seja, em 43 dias, né, 13 mortes aconteceram durante abordagens policiais em Mato Grosso do Sul. 10 delas foram em janeiro. Bom, e no ano passado também foram contabilizadas 86 mortes em decorrência de intervenção policial, mais ou menos uma média de 7 por mês. Todas essas mortes são investigadas pelo GACEP? Não. Aqui nós precisamos fazer um esclarecimento a respeito das atribuições dos órgãos do Ministério Público. A morte violenta, quando se fala em morte violenta, nós pensamos sobretudo na morte provocada pela ação violenta de outrem. Toda morte provocada pela ação violenta de outrem, ela caracteriza, em princípio, um crime de homicídio. O crime de homicídio repercute dentro do seio da justiça na competência originária, ao final, do tribunal do júri. E refletindo na competência originária do tribunal do júri, isso implica na intervenção judicial de um juiz do júri e, por derivação, na ação dos atores que ficam ali orbitando em torno do juiz do júri. Portanto, o membro do Ministério Público que atua originariamente nesses processos é o membro que oficia perante o tribunal do júri. E este membro não é o GACEP, em regra geral. Mas aí você pode me perguntar, o GACEP fica alheio a isso, uma vez que esses agentes são agentes de segurança pública? Não, o GACEP não fica alheio. O GACEP monitora esses casos, inclusive até por uma diretriz do Conselho Nacional do Ministério Público, a título de uma realização de dados comparados com os anos anteriores,
a título de verificação de padrões de ocorrência, visando fomentar uma política de enfrentamento. Quando você tiver uma variação nessa curva normal de enfrentamento dessa situação, mas dentro do espectro das políticas de segurança pública, não no caso específico. No caso específico, o órgão que atua no desvendamento e na apuração e no julgamento desses casos é o órgão do Ministério Público que atua perante o júri. Entendi. Bom, voltando a falar de números, também trouxe aqui um outro dado, né, que foi divulgado essa semana, inclusive, pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Nos últimos 9 anos, foram 622 mortes em Mato Grosso do Sul, em decorrência da intervenção policial, né? Se você comparar entre os anos de 2015 e 2024, né, o aumento que essa plataforma de estatística mostra pra gente é de 473% no número de óbitos em confronto. O que o senhor pode analisar sobre isso pra gente, embora o senhor tenha, né, explicado que não é atribuição do GACEP investigar um por um desses casos, né? O senhor acha... bom, é fato que é uma estatística que chama atenção, né? Mas isso significa que a polícia está matando mais? Na verdade, não há como negar que a polícia esteja matando mais, até porque a partir do momento em que você apresenta um dado, em que num determinado período ocorreu um número X de mortes, e num período equivalente, esse número X de mortes, ou esse número Y de mortes, é maior do que o número X anterior, quer me parecer que matematicamente está matando mais. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, uma questão de dedução lógica da resposta. Então, a resposta por dedução lógica é sim, está matando mais. A questão que remanesce é, em primeiro lugar, o porquê, em segundo lugar, o como, e sobretudo, quais as razões que entornam isso dentro de um contexto mais amplo. Vamos por parte. O porquê. Tem um cenário, né? Um contexto. Exatamente. Vamos parte por parte. Em primeiro lugar, o porquê. Por que essas mortes estão acontecendo? E aí nós temos uma série imensa de fatores. Essa polícia, entre aspas, essa polícia que, entre aspas, está matando mais porque ela está mais violenta. Essa polícia que está matando mais porque ela não está dispondo de instrumentos de menor potencial ofensivo. Vou lhe dar um exemplo. Num determinado confronto, diante de um agressor que tenha um instrumento de curta distância, como uma faca, por exemplo. Nós sabemos que uma faca, os estudos indicam isso, uma faca ela tem um poder letal a partir uns falam 7, outros falam 9 metros de distância. Um policial que tenha uma arma com elastômetro, ele consegue neutralizar esse agente. Um taser, ele consegue neutralizar esse agente. Esse policial tem à disposição dele, esse policial tem disponibilizado para ele esse recurso, porque se ele só tiver uma .40 ou uma 9mm no bolso, ele vai ter que lançar mão disso. Veja bem, eu não estou afirmando que ele tem, ou que ele não tem, ou que ele opte, ou que ele não opte, mas são situações que nós precisamos analisar. Num segundo momento, essas mortes ocorrem em confronto. Qual é o volume de confrontos com a autoridade policial que a criminalidade tem empreendido nos últimos anos? Esse também é um dado que nós precisamos levantar, porque nós temos estados com um volume muito grande
de mortes decorrentes de intervenção policial. Nós temos tido uma elevação no estado de São Paulo, nós temos um número alto disso no Rio de Janeiro, nós temos um número muito elevado de mortes por confronto com agentes de segurança pública na Bahia, e em todos eles nós vemos os órgãos de controle hoje partindo para essa linha de estudo, né? Não só apenas verificar as linhas de crescimento da mortalidade, mas também para tentar verificar as linhas de crescimento do volume de confrontos. Porque se eu tenho uma linha reta de confrontos, mais um incremento de mortes, se eu tenho uma mesma quantia de situações de confronto, mas um incremento de mortes, ou seja, eu vou ter mais mortes por confronto. Agora, se eu tenho um mesmo percentual de aumentos de confronto, eu vou ter uma certa correlação com o número de mortes. São dados, onde eu quero chegar, são dados que nós precisamos não só coletar, como analisar de uma forma muito crítica para chegar ao final. Com frieza, né? Com frieza e sem preconceito, porque esses dados eles podem, ao final, determinar, aliás, eles vão determinar diretrizes direcionadoras de um diálogo bastante contundente com as forças de segurança pública, neste ou naquele sentido, né? Às vezes no sentido de se refrearem forças, às vezes no sentido de se estabelecerem recursos para que as forças possam dispor de meios menos letais no momento dos enfrentamentos, ou então de você criar mecanismos locais dispersos no ambiente social para que esses confrontos diminuam, e diminuindo o volume de confrontos você tem uma redução de mortes. É preciso um planejamento para isso. Nós não temos no plano estadual de segurança pública a letalidade policial como uma diretriz. Isso não é uma deficiência do nosso plano estadual de segurança pública. Já o próprio plano nacional de segurança pública também não prevê isso. Prevê a vitimização policial, mas não a letalidade policial. Então nós acabamos forçados a trabalhar a letalidade policial dentro de uma perspectiva institucional no Ministério Público, chamando outros atores à ordem para debater esse tema à luz desses dados e discutindo esses dados com muito cuidado, com muita cautela. O senhor me deu um gancho que um dos fatores que pode, né, explicar isso é que, de repente, a criminalidade está se armando mais, tendo mais acesso às armas, né? Não necessariamente isso pode estar sendo um problema que parte das polícias, né? Então, quando o senhor diz que precisa pegar os dados e analisar com muita calma, com muita clareza, é para tentar encontrar essas explicações, né, doutor? Exatamente. Nós precisamos saber, nesse confronto, eu não digo nesse confronto, mas no espectro desses confrontos, com qual criminalidade as forças de segurança pública estão se deparando. Porque nós estamos hoje em 2025. Quando nós falamos, ou quando nós lançamos as nossas lanternas para os dados, por exemplo, de 2015, nós temos uma criminalidade formada em Campo Grande que, me arrisco dizer, aqui, de mãos cruas, sem os dados que estão disponíveis no GACEP, mas não tenho em mãos, mas me arrisco dizer, de mãos cruas, que havia lá em 2015 uma criminalidade que, se não era
mais ingênua, ou se não quase infantil, perto da de hoje, era bastante mais amadora em relação à de hoje, né? A prova disso é o aumento dos crimes com arma de fogo, o aumento da proporção dos roubos em relação aos furtos, dos assaltos à mão armada, em relação aos crimes sem essa característica, e, enfim, das apreensões de armas de grande porte que ocorreram nos últimos anos, que eram praticamente inéditos 10 anos atrás, ou seja, e todos esses eventos eles ocorreram dentro desse microcosmos que nós chamamos de criminalidade urbana. Essa criminalidade urbana com a qual a sociedade de Campo Grande convive diante desse microcosmos ou fazendo frente a esse microcosmos que as forças de segurança pública agem. Então, de uma certa forma, nós temos um vetor muito forte aí que sem dúvida, um incremento, um empoderamento das forças criminosas perante as forças de segurança pública. Isso é um vetor. Isso é um vetor. Eu não posso afirmar, ou acredito que ninguém possa afirmar, com base apenas nesse dado, que esse vetor seja determinante, mas ele é um vetor a ser levado em consideração junto com outros vários. Isso é um estudo, isso é um trabalho não um trabalho de estudo, mas um trabalho de análise crítica, né? É o que a gente chama de meta-estudo, né? um estudo que congloba estudos de várias frentes que precisa ser realizado para se estabelecer uma política, uma linha de atuação. Tá certo. Agora, eu queria falar assim sobre o que essas mortes representam, né, para o contexto geral de investigação. O senhor é um homem que lidou, né, profissionalmente com investigações a vida inteira, né? Essas mortes, assim, como que eu chego num esquema criminoso maior e organizado se os pequenos estão sendo eliminados, vamos dizer assim? Porque o que a gente vê na nossa apuração diária é que essas mortes em confronto, elas sempre acabam atingindo pequenos traficantes, pequenos ladrões, e que atuam, até onde a gente sabe, muitos deles faccionados, então atuam representando uma grande facção criminosa, né? Essas mortes, elas não são prejudiciais para o trabalho da polícia de investigar, chegar no esquemão, né? E enviar para o Ministério Público e o Ministério Público dar continuidade ao trabalho e desmantelar e acabar com esse esquema? Aí eu volto na primeira pergunta que você me fez. O bandido bom é o bandido processado, preso e cumprindo pena. Se ao invés de mortos eles estivessem processados, presos e cumprindo pena, nós teríamos vários recursos processuais, aí, entre eles a delação premiada, entre outros, que poderiam favorecer aí o desvendamento de braços de organizações criminosas, os mais variados, o que acaba não acontecendo quando eles saem de um confronto policial com um projetil de 9 milímetros entrando pelo olho e saindo pela nuca. Você perde, com certeza, a possibilidade de saber a quem ele serve, qual é o senhor a quem ele pede a benção, qual é a rede de tráfico para a qual ele trabalha, de quem ele compra, para quem ele vende. Você perde uma série de informações a partir do momento em que esse criminoso é morto, né? Sem dúvida o prejuízo é muito grande.
Eu faço até um paralelo. No ano passado a gente teve um policial, né, que foi morto por outro policial, né, num confronto. E Sim. esses policiais que estavam ali naquele momento, eles atuavam por um esquema de tráfico de drogas. Exatamente. Então, parece que alguma coisa dessa investigação vai se perder, porque essa pessoa não está mais aí e poderia ser uma fonte de informação para a própria polícia que investiga. Inclusive policiais, A gente perde. que acabam sendo cooptados pelo crime organizado. Numa hipótese dessa, a gente perde até a dimensão daquilo que se perde, né? Quando você usa a expressão perde-se uma fonte de informação, a gente fica até sem saber se a gente perde uma fonte de informação ou se a gente perde, na verdade, a informação completa. Porque impossível não é que um determinado cidadão, um determinado sujeito, uma vez preso, entregue a teia toda, né? Embora isso não seja uma regra absoluta, também não chega a ser raro a ponto de nós não termos visto isso acontecer muitas vezes, principalmente quando você tem a organização criminosa como uma marca, como uma insígnia da ação criminosa de um determinado elemento. Então, de fato, o prejuízo é sempre muito grande, né? Bom, vamos tentar sair um pouco desse assunto agora. Eu queria que o senhor explicasse que, além, né, da investigação sobre os excessos dos policiais, abuso de autoridade, o que o grupo de atuação especial de controle externo da atividade policial faz, né? Quais são as principais características dos casos que chegam para esse grupo especial do MPMS? O GACEP ele tem duas frentes de ação. Ele atua no controle externo da atividade policial e na tutela da segurança pública. Dentro do âmbito do controle externo da atividade policial, ele tem uma ramificação que abrange, num primeiro momento, os excessos policiais, e esses excessos policiais eles chegam até nós tanto através das audiências de custódia, porque nas audiências de custódia muitas vezes as pessoas que são presas relatam para o juiz da custódia que sofreram abusos e esses juízes encaminham esses casos para nós. Essa é a grande massa de casos que nos chegam, mas também há casos em que as pessoas, por advogados ou por atendimentos na Defensoria Pública ou através de familiares, vão até o GACEP relatar esses casos. Então, aqui nós temos uma primeira situação que são os excessos policiais. E aí nós mensuramos esses excessos de acordo com a gravidade, com a verossimilhança e tudo mais. Em alguns casos, quando nós não temos, após, claro, uma checagem muito rigorosa, a menor verossimilhança, esse caso é arquivado. Quando nós temos indícios da prática de um crime, nós já instauramos um PIC diretamente, um procedimento investigativo criminal, e quando nós temos ali numa zona cinzenta, não a indicação ou a sugestão da prática de um crime, mas há algum desvio por parte do agente de segurança pública que caracterize uma falta funcional, nós encaminhamos para a corregedoria. Esse é um primeiro braço do GACEP. Aliás, um primeiro braço do controle externo. O outro braço do controle externo é a fiscalização das unidades, que ocorre 2 vezes por ano, de janeiro a abril, depois de julho a setembro. Nós temos esses 2 períodos de 4 meses, em que o GACEP realiza visitas às unidades da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Penal e da Perícia. E
não no estado inteiro, nós não no estado inteiro, né? Em cada comarca do estado há um promotor designado para isso, exceto nas comarcas de Dourados, Três Lagoas e Corumbá, que também ficam a cargo de nós, do GACEP Central. Então, nós, do GACEP Central, respondemos por 99 unidades de todas essas forças e as visitamos 2 vezes por ano, verificando a situação em que elas se encontram, verificando pela ótica do controle externo a regularidade dos serviços, e aí já começamos a caminhar para o segundo braço do GACEP, que é a tutela da segurança pública, verificando as condições dessas unidades, aquilo em que elas podem melhorar, as carências que elas têm, e constatando essas dificuldades e carências, tentando trabalhar depois com os órgãos de administração superior para a melhoria dessas carências. Nesse plano da segurança pública, buscamos essa evolução constante dessas unidades, fazemos a fiscalização das verbas públicas e implementamos procedimentos administrativos os mais diversos para tentar uma evolução constante do sistema de segurança pública como um todo, na medida em que determinados aspectos que se nos mostram de necessária melhoria justificam a sua abertura. Como, por exemplo, nós tivemos agora recentemente um suicídio de um policial na DEF. Isso ocorreu há coisa de 2 semanas, mais ou menos. E no ano passado nós tivemos o suicídio de um policial do BOP. Do Batalhão de Choque, né? Ano passado? Perdão, do Choque. Tivemos o suicídio do menino do Choque e tivemos... Nesse fim de semana teve um policial penal também. Exatamente, agora do policial penal. Mas antes mesmo do suicídio do menino do policial penal, por conta do suicídio do menino da DEF, eu já determinei a abertura de 2 procedimentos administrativos, um no âmbito da Polícia Civil, outro no âmbito da Polícia Militar, e agora provavelmente eu vou fazer um também no âmbito da AGPEM, por conta desse menino desse policial penal, tendo como objeto a aferição da estrutura, do modelo de atuação, do fluxo de trabalho, do padrão de atendimento e dos resultados auferidos pelas equipes de amparo psicossocial dessas unidades. Por quê? Porque nós sabemos que os profissionais de segurança pública são ou se enquadram entre aquelas categorias com os maiores índices de suicídio, ou entre as categorias com os maiores números, indicadores de suicídio constatados. E é preciso, urgente e necessário que esses profissionais eles sejam amparados não quando na sua mesa de trabalho, no seu carro, na sua casa, você tenha já o chão todo banhado de bandeiras vermelhas, né? O que é importante nesse processo? O que é importante nesse processo é que quando, por exemplo, se eu e você, formamos uma dupla de investigadores, quando nós sabemos que pares de investigação são pessoas que se conhecem com alguma profundidade. Quando aqui na minha atividade, no meu cotidiano, começar a me comportar de forma estranha, quando eu colocar aqui uma red flag, ou seja, quando eu começar a me agir de forma estranha, você note, você perceba, você já tem a quem avisar, ou seja, não precisa ser o delegado de polícia, mas um ponto focal dentro da delegacia, para que esse ponto focal já avise esse órgão responsável pelo atendimento psicossocial, para que esse órgão já
intervenha de imediato para que a gente não chegue ao ponto de fazer atendimentos apenas em momentos tardios ou quando a pessoa efetivamente dá o grito pedindo socorro, né? Nós precisamos criar sistemas preventivos que impeçam esses profissionais de chegarem a esses momentos extremos. Não, mas veja bem, eu preciso ter cuidado com isso, para que não pareça que nós estamos aqui dizendo que os programas ou sistemas são falhos ou que tenham, de qualquer forma, responsabilidade sobre isso. Nós sabemos que todas as unidades, todas as forças têm os seus sistemas de acompanhamento psicossocial, são integrados por pessoas dedicadas, trabalhadoras, que se esforçam muito para evitar isso, mas muitas vezes não tem a estrutura necessária para esse atendimento. Então, na verdade, a instauração desses procedimentos vem exatamente para medir isso, para tentar criar réguas sobre isso, para a gente poder tentar melhorar esse sistema. Esse é um exemplo que eu te dou. E são profissionais que merecem, que precisam dessa atenção, eles trabalham sob pressão, estresse. É muito difícil. Esse é um exemplo que eu te dou do que é a tutela difusa da segurança pública. Ou seja, não é um caso específico que chega, mas é algo que permeia a segurança pública, mas que também não está diretamente ligado à atividade do policial na rua, mas que está intrinsecamente voltada à eficiência da atividade policial e que incumbe ao Ministério Público, porque o Ministério Público ele é tutor dos interesses individuais indisponíveis e do interesse social, e a segurança é um direito individual indisponível e um direito social, zelar. Então, se incumbe ao Ministério Público isso, nós temos que zelar pela segurança como um todo. E zelar pela segurança como um todo, zelar pelo sistema da segurança. Então, nós temos procedimentos os mais variados que você possa imaginar nesse sentido, né? Desde que eu estou te falando, tentar melhorar o sistema de atendimento psicossocial até melhorar a frota de veículos descaracterizados para favorecer as investigações veladas, tentar melhorar a viatura da comarca tal, enfim, são procedimentos que muitas vezes o cidadão, olhando a atividade policial, não vê. São procedimentos que ficam atrás da... o bastidor. Exatamente. Mas que acabam resultando numa prestação de um serviço de segurança mais eficaz. Que bom. Doutor, e acho que, para encerrar, queria falar algumas curiosidades com o senhor. Estou curiosa para saber se a 007 continua te acompanhando. O senhor teve que guardar a beca, a capa preta, que é aquela roupa que os promotores, os advogados usam no plenário do Tribunal do Júri, dentro do armário, tá lá guardadinha. Mas, e a 007? A 007 é a pasta de couro que o Dr. Douglas levava para todos os julgamentos. Ela continua, ela está lá do lado da minha mesa, mas eu não a uso mais diariamente, porque o que ocorre o GACEP é um órgão que demanda muita reunião, muito encontro, enfim, muito contato com esses órgãos de administração superior, né? TGPC, Palácio Tiradentes, Secretaria e tudo mais. Só que nos dias em que eu não tenho que ter algum contato direto com esses órgãos, eu me reservo ao expediente interno, né? Eu trabalho muito internamente. Então, nesses dias que eu tenho o expediente interno, eu vou um pouco mais à vontade e aí eu trabalho com uma
eu trabalho com uma mochila, então Ah. ela está dando espaço para uma Samsonitezinha pequenininha. Uma coisa mais prática. Exatamente, mais fácil de carregar. Mas o senhor pode contar o que tinha na 007, o que tem hoje na 007? Mudou? O que o senhor pode revelar aí dessa pasta? A 007 ela é um mistério, né? Porque, a rigor, se você olhar ela de frente, ela cabe um computador, um bloco de notas, talvez um estojinho de canetas e, no máximo, um maço de cigarro. Mas eu ia para a júri, eu ia para plenário com ela, com um computador, um tripé, 2 celulares para fazer a gravação dos júris, um estojo com canetas. Quando eu fumava, levava um maço de cigarro ou 2. Levava as canetas para usar no flipchart. E a cópia do processo dentro da 007. Ou seja, é uma guerreira. Ela é incrível. Companheira. Eu brincava que ela era o armário de Nárnia. Ela era o armário de Nárnia. Cabia tudo nela. É muito bom. O senhor quer acrescentar alguma coisa? Só agradecer o espaço de vocês, dizer que o Campo Grande News sempre foi um veículo que teve, da minha parte, o maior respeito, sobretudo pela franqueza, pela honestidade editorial. Um veículo que, desde que, agora eu não vou ter a menor condição de me recordar quando, mas desde a primeira vez que eu tive contato, sempre foi muito fiel às conversas, aos diálogos que nós tivemos, e com relação ao qual eu tenho total confiança de falar, dizer, expor as posições do Ministério Público, porque sempre aquilo que é dito, falado e exposto é transcrito e refletido nas matérias com muita fidelidade e com muita honestidade. Sou eu quem agradece e eu quero agradecer, em nome do Campo Grande News também, a disposição, a participação do senhor no nosso podcast. Desejar sucesso para o senhor nessa jornada que o senhor já iniciou no ano passado, mas que agora a gente está tendo a oportunidade de conversar aqui. Quero dizer que o espaço para o senhor continua aberto aqui no Campo Grande News, para o que o senhor quiser conversar conosco e explicar, né, para o nosso leitor e espectador, né, muitas vezes fica furioso quando a gente fala dos números, da letalidade policial, que o nosso objetivo é sempre trazer debates que façam refletir e que acrescentem, né, para a sociedade campograndense, mato-grossense e a sociedade, de modo geral. É isso. Combinado. Obrigada. Obrigado.